separamos aqui uma mesa recheada de recursos para profissionais. Claro que todos os brinquedos da Coração Bate-Bate dá para profissionais. O profissional, seja ele um professor, um pedagogo, um psicólogo, sempre tem um olhar diferenciado em cada brinquedo que nós temos. Mas eu separei alguns aqui especiais, porque eu sei que normalmente a gente vende muito para professores, pedagogos, psicopedagogos, e eu vou falar um pouquinho deles para vocês. Vou começar com esse desafio aqui das funções, que ele é uma delícia de jogar. Então veja, ele é uma caixa aqui toda em madeira, com 4 cenas. Aqui dentro, nós vamos ter, portanto, vamos tirar aqui para vocês verem, essas fichinhas aqui, e eu vou explicar para vocês como joga. Então ele é o desafio das funções, separei. E aqui dentro, nós vamos ter várias plaquinhas colocando o grau de dificuldade da brincadeira. Vai ter o azul, que é o nível fácil, o roxo, nível difícil, e o laranja, nível médio. Essas 3 cores. E veja que dentro do fácil tem várias etapas. Ela vai até o 12. Então, é um nível fácil, mas tem um grau de dificuldade. A mesma coisa do nível médio, vai até o 12. É um nível médio, mas vai aumentando o grau de dificuldade. Então, é um jogo muito bacana. Vou pegar um qualquer aqui, ó. 3 abelhas, esse é o nível fácil, 11. 3 abelhas e 2 joanas. O que é isso? O que ele tá pedindo? Olha que bacana. Aqui, então, através dessas plaquinhas aqui, nós vamos ter que achar o que eles estão pedindo. Então, ele quer 3 abelhas, não é achar não, nós vamos ter que, ó, fechar, ó, 3 abelhas e 2 joaninhas. Aqui já não é. Eu vou girando, aqui já não deu, aqui também não, e assim vai. É um brinquedo difícil até pra gente, adulto. Então, envolve muito raciocínio lógico. Eu vou colocar a placa de qualquer jeito aqui, para que vocês possam entender melhor. Então, ó, através dessas plaquinhas, girando, virando, mudando as possibilidades, eu tenho que fazer com que apareça aqui nessa cena exatamente o que ele pediu. 3 abelhas e 2 joaninhas. Achei uma abelha e uma joaninha. Então, eu preciso de mais uma joaninha e mais abelha. Aqui já achei 2. Então, eu vou considerar que as 2 joaninhas já estão achadas. Eu vou agora tentar achar as 3 abelhas. Pode ser com essa peça, pode ser com outra. A gente vai mexendo aqui, procurando, até ver se a gente acha a abelha. Parece fácil, mas não é. Aqui já extrapolou, porque era 2 joaninhas e eu achei mais que 2. E assim por diante. Nós vamos girando, nós vamos mexendo, até que a gente consiga achar o que está aqui. Então, é um desafio para executar essas tarefas aqui, com vários níveis de dificuldade, né? E ele vai trabalhar as funções executivas e vai trabalhar a memória, flexibilidade cognitiva, planejamento e controle inibitório. Então, é um recurso muito bacana para que os profissionais possam trabalhar aí com as crianças. Vamos ter também esse disco mágico. Olha que legal isso aqui para trabalhar com as crianças. Veja que aqui tem um pino e aqui já tem mais pinos. Quando a gente tira ele, olha. Então, a ideia aqui é trabalhar também o raciocínio com as crianças de modo que, por exemplo, se a criança for colocar esse pino primeiro, o que vai acontecer aqui? Vai ficar torto, não vai encaixar, veja. Então, para começar, então tem quantos aparecendo? Tem 5. Então, nós vamos colocar aqui essa de 5. E veja que isso aqui agora já não tá baixinho. Então, agora nós temos quanto? 1, 2, 3, 4... Na verdade, era mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente colocou com 7 buraquinhos. Agora, nós vamos colocar com 6. Então, a gente vai ter que achar qual é com 6 e colocar aqui. Agora não é mais, agora é 5. Então, nós vamos achar qual buraquinho é 5 e sempre tampando aqui o que já foi.
Olha que interessante. Então, existem várias possibilidades de trabalhar aqui. Trabalhar o raciocínio com as crianças. Esse é o disco mágico. Até que a gente chega aqui e finaliza. E todos aqui cabem do lado de cá também. Então, dá para trabalhar essa coordenação com as crianças. Discos mágicos. Temos também um Tangram gigante. As peças dele é enorme. Vou tirar aqui para vocês verem aqui a espessura dessas peças aqui, ó. Super grosso. Uma peça já é quase o tamanho da minha mão. E ele vem com tabuleiro para ser montado aqui. Além disso, existe aqui, ó, vários desenhinhos. E é onde as crianças podem olhar esses desenhos e tentar replicar com essas peças. Não é um trabalho fácil, mas é muito bacana trabalhar aqui com o Tangram. Outro recurso super legal é o giromímica, que a gente vende muito para professoras, principalmente para deixar a sala de aula mais gostosa, aquele momento de quebra de estado, tá uma aula muito maçante. Eu já vendi para professor de história, de matemática, de todas as séries, de todas as matérias, com foco justamente em trabalhar com a criança essa quebra de estado. É uma matéria muito massiva, aí a professora quer dar uma pausa, ela gira e as crianças, ou ela, enfim, faz a mímica aqui do objeto ou de animais, enfim. Então é bem legal e tem várias formas de trabalhar aqui com giromímica. Falando um pouquinho agora de matemática, a gente vai ter alguns ábacos. Vamos ter essa fofurice de ábaco de corujinha. É um ábaco super grosso. Olha aqui para vocês verem a espessura dessa madeira. Aqui são ferrinhos e as pecinhas são de plástico. Então, ele vai trabalhar ali a dezena, a unidade, a centena, a dezena e a unidade. Olha que interessante. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena, dezena e unidade. Então, é um ábaco para trabalhar aí com as crianças a questão matemática. Além desse ábaco, a gente vai ter esse também. Veja que aqui as pecinhas não saem, porque o ferrinho faz a volta. Já aqui é um ábaco aberto. Então, também trabalha do mesmo nível, dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Contudo, é um ábaco aberto com as pecinhas de plástico, tudo de madeira, até os pinos aqui de madeira. Temos também... Esse também pode trabalhar com números. Veja que várias funções esse liga números. Vai ter as pecinhas aqui, cores diferentes, trabalhando os números. Então, é de 1 até 10. Quando for 1, vai ter um pino. 2, vai ter 2 pinos. 3 pinos. E assim por diante, até 10 pinos. E vai ter um numeral e mais os pontinhos. Então, um pontinho, 2 pontinhos. Então, dá para o professor trabalhar, ou outros profissionais trabalharem de várias formas essa contação aqui. Então, essa é a liga numérica. Falando um pouquinho de horas agora, temos esse relógio pedagógico. Dá para trabalhar aqui os números, as formas geométricas. Veja que cada um tem formas, então ele vai encaixar todo de madeira. E aqui o narizinho do palhaço é para trabalhar horas e minutos. Então esse é o relógio pedagógico. Outro que é muito legal é esse aqui, essa sequência de cores. Sequência de cores a partir de 2 anos. Iguale as peças de acordo com as indicadas na placa. Trabalha cores, raciocínio e coordenação motora. Aqui ele tem 3 plaquinhas. Então, a gente muda ela de lugar, mudando, vai mudar as cores aqui. Então, do jeito que tá, ele tá pedindo para ficar 2 amarelos e 2 azul, amarelo, azul e amarelo. Então, a criança vai ter que se virar aqui, colocar amarelo, azul e amarelo, azul, amarelo e azul e 3 vermelhos. É bem interessante, desenvolve bastante o raciocínio lógico. Essa é a sequência de cores. Outro que nós temos é o bloco lógico, que é bem legal. O que é o bloco lógico? São várias pecinhas aqui para trabalhar com a criança várias coisas. Trabalhar o que é grosso, o que é fino, trabalhar formas, pedir para a criança separar cores iguais ou separar formas iguais, pequeno, grande, maior que o outro, menor que o outro.
1001 formas para trabalhar com esses blocos lógicos. Olha que lindo que ele é. São peças bem lisinhas, feitas toda de madeira. Tem até um brilho aqui, ó. É uma tintura bem legal. E aí, ó, por exemplo, ó, tem o quadrado grosso, vai ter o quadrado bem fininho, vai ter o quadrado de cores diferentes. Então, tem 1001 formas aí de trabalhar com esses blocos lógicos. Trabalhando aí coordenação motora para as crianças menores. Olha que legal. Vamos ter esse quadro aqui. Ele para aqui em pezinho, ou a gente põe deitado sobre a mesinha mesmo, ó. Ele não é pequeno, e aqui é para trabalhar o movimento, a coordenação motora, de ir e vir. Olha que legal. Tanto pode brincar desse lado, quanto pode brincar desse lado, porque também tem as forminhas aí. Dá para a criança contar história, o professor... Veja que ele muda, ó. Aqui é uma estrela, aqui é oval. Aqui é uma forma, aqui também é outra forma, e aqui também muda as formas. Bem legal. Parecido com esse, nós vamos ter essas linhas vazadas. Aqui são 6 linhas vazadas para colocar sobre uma folha e trabalhar aqui a coordenação motora com as crianças. Temos também esse aqui, que ele é o encaixe. Então, veja, vai ter triângulo, quadrado, círculo e retângulo. E aqui vai ter várias pecinhas. Então, a ideia é separar as peças e trabalhar a forma geométrica com as crianças. Qual que é o triângulo? Tem que jogar aqui. Qual é o círculo? E assim por diante. Outro recurso que a gente tem para trabalhar a parte visual das crianças é a árvore maluca. Então, veja que ela tem aí um macaquinho com essa árvore cheio de banana. E a ideia é a gente colocar aqui e ter esse movimento aqui do macaquinho. As crianças amam. Então, dá para trabalhar várias formas aí. A ideia é trabalhar esse movimento do olhar, mas também trabalhar com uma contação de história e assim por diante. Temos também, para as professoras aí que ensinam a parte de geografia, de mapas, esses 2 mapas. O mapa do Brasil, que ele é um pouco menor, e esse mapa do Brasil, que é bem grande. E eles, ambos, são divididos aqui por estados, né? Então, a criança vai tirar e vai montar. É um quebra-cabeça do mapa do Brasil. Então, esses que eu apresentei são alguns recursos que nós vendemos para profissionais.